This call is now being recorded. Flávio, eu tava falando aqui com ela. Aí eu perguntei, cadê seus colegas? Não sei. Deve estar tudo dormindo, ela deve ser. Aí eu, rapaz, se eu tivesse no lugar de vocês, eu tava dormindo, o professor tava dando a aula, e eu deitado na cama. Nesse ensino remoto, todo mundo ficou mais, como é que se diz, preguiçoso, né? Ela disse, eu acabei de levantar, porque se eu ficar na cama ia dormir. Eu disse, só por isso merecia um ponto extra. Tá, acontece mesmo. Você mudou o ritmo, né? A gente passou de um sistema totalmente diferente para esse, e que ninguém tinha costume, e que tinha costume, vícios, na verdade, né? Todo mundo consegue estar em qualquer lugar com o celular. Então, às vezes, a pessoa consegue estar deitado e querer assistir uma aula, mas aí daqui a pouco pega no sono, pronto. Volta a Então, dormir, quando pensar que não, já terminou, foi a aula. é bem isso mesmo. Acontece muito mesmo. Bom, todo mundo tá vendo aí, né, o PDF. Deixa eu ver aqui, tem 5 pessoas. Tá ok. Bom, eu vou iniciar a aula porque tá gravada, tá sendo gravada mesmo. Depois eu coloco no YouTube e mando o link. Aí quem não pôde participar agora, pode ver depois. Olha, então você está representando todos. Olha, chegou alguém. Ele vai estar responsável por representar todas as duas turmas. Agora tem outro. Cadê? A Isadora, bom dia. Bom dia. Pronto, eu vou iniciar. Bom, turmas, que se resume a Ellen e Isadora. Hoje a gente começa o conteúdo de estatística, que eu não sei se vocês já tiveram contato, mas se eu não me engano, no ensino fundamental já começa a ver essa parte de estatística. Pelo menos a base, né? Sétimo ano, acho que a partir do sétimo ou sexto ano já começa a ver algumas coisas, até a parte de gráficos. Aí eu creio que é mais para reforçar mesmo. E também mais para frente vem, a gente vai ver a parte de os princípios, né? O que é os princípios. Aí depois vem a parte de medidas de tendência central. E tem ainda uma outra parte que é as medidas de dispersão, que eu acho que é mais para frente agora, né? Geralmente é mais aprofundado no ensino superior. Tem uma disciplina que é específica só para estatística, aí vê tudo. Tudo que a gente vai ver aqui agora e muito mais, bem aprofundado mesmo. A parte de medida de tendência central, medida de dispersão, e ainda tem uma outra parte que é mais aprofundada ainda. Só que até no ensino superior, às vezes eles cortam, porque geralmente fica mais para quem quer seguir o ramo da estatística, que é coisa bem mais pesada mesmo.
Aí geralmente os professores cortam, porque senão ficava muito grande. E é uma disciplina só, de 60 horas. Bom, então, eu vou lendo e ao mesmo tempo, quando vier me recordando do que dá para relacionar, eu vou falando. Mas essa parte inicial é mais na base do diálogo mesmo, como se fosse um debate, que é uma parte mais teórica. A parte de conta mesmo começa a partir de medida de tendência central, que a gente não vai ver hoje. O que a gente vai ver hoje é essa parte inicial, que é mais teórica, e ver um pouco de gráficos. Aí a gente vai fazer a interpretação e análise de alguns gráficos, que é bem importante, principalmente na prova do Enem, né? Que cai muito, 90% das questões de matemática 90 não, mais uns 80 é contendo gráficos. Análise de gráficos, tabelas, né? Dados, né? Tudo contém dados, principalmente dados estatísticos. Aí a gente vai ver um pouco 3 questões de Enem já aplicadas, que exigem análise e interpretação de gráficos. Aí a gente vai ver, analisar, tá se aproximando aí o Enem, né? Domingo começa. E para vocês é importante ver essas coisas. Então, deixa eu selecionar aqui uma ferramenta. Eita, não é aqui não. É no PowerPoint. Eu vou usar isso aqui. Pronto. Bom, a estatística é um campo, né, da matemática, é uma área da matemática. No caso, quem segue essa área é o estatístico. E essa área relaciona fatos e números. Por que relaciona fatos e números? É porque a estatística está mais relacionada à pesquisa, estudo, interpretação de dados, essas coisas. Aí não vale a pena estudar uma coisa que não existe ou que não poderia existir. Então por isso que a gente fala fatos, né? Algo que é real ou venha a ser real, né? Há um conjunto de métodos, né? Então vai existir um conjunto de métodos que vai facilitar análise, interpretação, recolha desses dados para a posteriori estudá-los, né? Alguns princípios básicos da estatística é os conceitos de população, que no caso eu resumi aqui e é basicamente a gente conhece por população ou universo estatístico, né? Que é o conjunto de todos os elementos da pesquisa a ser realizada. No caso, a população é formada por todos os elementos desse conjunto, podendo ser qualquer coisa, desde pessoas, objetos ou outros seres vivos. Só que tem um porém, esses objetos, seres vivos, tem que estar relacionado ao tema da pesquisa que eu quero fazer. Tem que possuir as características que desejamos pesquisar. Por exemplo, por que é que estamos aqui nesse ensino remoto? Por causa da pandemia da Covid-19. E a estatística, nesse momento, é muito importante. Por quê? Porque vamos supor, decidir qual a melhor vacina que vai ser utilizada, né, para tentar conter a pandemia, o número de casos, é usado métodos estatísticos. Vai lá, seleciona um grupo de pessoas e aí vai testar essa vacina. E são os dados estatísticos que vão dizer se essa vacina é eficaz ou ineficaz, ou se tem alguma outra que é mais eficaz que essa. É o que está, se vocês acompanhar os jornais,
vão perceber, né, que tem a Coronavac, tem a do Butantan, a, tem as outras, tem algumas vacinas aí, né, e uma é mais eficaz que a outra, né. E como é que eles sabem se é mais eficaz que a outra? A partir de dados estatísticos. Eles vão lá, fazem a pesquisa, o estudo, a testagem, né? E através dos números, eles decidem qual é mais eficaz ou menos eficaz. Então, dá para ver que esse ramo da matemática, né, é muito importante, principalmente na área social, né? Não tem porquê que a matemática ela é muito voltada para números e tudo, mas essa área em específico aqui da estatística, ela é mais voltada para o bem social, né, o bem da sociedade. Por isso que ela é tão importante, para prever fenômenos, evitar tragédias, essas coisas. Aqui um exemplo de população, em uma cidade, todos os habitantes pertencem ao universo estatístico. Então, em uma cidade, todos os habitantes fazem parte da população. Esse é o exemplo mais comum, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, na pesquisa de intenção de votos. Vamos supor que eu realize uma pesquisa para a intenção de votos das eleições municipais 2020 aqui em Malhador. Quem faz parte da população? Então, seria todas as pessoas votantes, né? Ou seja, que votam e que sejam de Malhador, né? Porque não faz sentido eu pesquisar uma pessoa que não é de Malhador, sendo que a pesquisa é sobre a intenção de votos na cidade de Malhador nas eleições municipais de 2020. Então, estão entendendo o que essa parte final aqui da definição de população quer dizer? Que as características... E no Pois, caso, né, tipo, a pessoa votar aqui, mas não morar aqui, aí só faz pesquisa com as pessoas que moram aqui mesmo? até porque quando vem um pessoal fazer a pesquisa, eles não saem, por exemplo, em Aracaju pesquisando se vota Malhador, não, né? Eles fazem a pesquisa onde, no local desejado, né? Ah, Esse entendi. seria, É por ficaria isso que meio inviável. que eles dão não a certeza, né? Porque tem muitas pessoas que não moram aqui, mas votam aqui. Aí, Isso. entendi. Realmente, tem muita gente que não mora aqui, mas que vota aqui, né? Só que a maioria das pessoas que votam aqui mora aqui, né? Aí não fica viável a pessoa, o pessoal que faz a pesquisa sair, por exemplo, em Malhador. Eles já vão no local que provavelmente quem mora lá vota lá, né? Mas, no caso, se a pessoa não mora aqui, mas vota aqui, ela faz parte da população, nessa definição aqui. Porque ela é uma eleitora, essa pessoa é eleitora, e vota nessa cidade, que é o alvo da pesquisa. Então, ela faz parte da população, entendeu? Porém, é uma outra definição que eu vou falar agora abaixo. Não é viável pesquisar essa pessoa, até porque eu não sei quem não é daqui volta aqui. Então, verdade. Só que meio que também aí ela não sai na pesquisa, né? Porque eles não sabem quem são e estão Isso, pesquisando de pessoas daqui. isso, ela não sai. Não dá para pesquisar toda a população, né? Até daria, né? Malhador não é tão grande, mas não é tão viável assim, não sai tão barato. Aí o que eles fazem? Usam da probabilidade, né?
A estatística usa muito da probabilidade para poder fazer com que esses números traduzam ao máximo possível a vontade de toda a população. Tem muita gente que diz, a pesquisa eleitoral não é tão séria assim, porque não pesquisa todo mundo, mas é uma pesquisa, né? Não é algo assim concreto. Senão, antes mesmo das eleições, a gente saberia quem iria ganhar, né? A gente faz a probabilidade, né? A intenção de votos tende a tanto, tende a ser essa, não quer dizer que é exatamente aquela. É que tem uma grande possibilidade de ser, é uma tendência. Então, outra definição é a amostra, que também é chamado de espaço amostral. Na verdade, a amostra é um subconjunto da população, ou seja, a amostra está contida na população. É o que a gente estava acabando de falar. Nem sempre é possível ou viável, né, realizar a pesquisa com toda a população. Aí o que fazemos? A gente seleciona um grupo de pessoas e a gente faz o estudo com aquele grupo. Aí, no caso, esse grupo menor de pessoas, né, é conhecido como amostra. Só que tem que seguir todas aquelas definições da população, né? Tem que ser pessoas votantes, no caso continuando com o exemplo da pesquisa de intenção de votos, tem que ser eleitores, votantes, né? E daquela cidade que eu pretendo fazer a pesquisa, no exemplo que eu estava citando, Malhador aqui, né? Aí a gente seleciona um grupo de pessoas aleatoriamente, né? Tipo, geralmente quando o pessoal vem fazer pesquisa, não passa numa casa e pesquisa todos daquela casa. Por quê? Qual é a probabilidade maior? É de que todas aquelas pessoas daquela mesma casa votem naquele mesmo candidato. É o que gera, não é sempre isso que acontece, mas geralmente é isso. Aí então, geralmente eles pesquisam uma pessoa da casa, aí depois pula 3, 4, ou então muda de rua, vai, pesquisa outro e sai fazendo aleatoriamente. Nunca é uma rua completa, ou então todas as pessoas daquela casa. Isso não iria interferir no resultado. Aqui um outro exemplo clássico da utilização de amostra é na realização do censo demográfico do nosso país, né? O censo demográfico, para quem não conhece, é aquele estudo realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE, onde pretende-se estudar o número de habitantes, quantas pessoas do sexo masculino, quantas do sexo feminino, quantas crianças, idosos, a renda, quantas pessoas estão em situação de pobreza, de classe média, aquele estudo completo lá do IBGE, o censo demográfico. Então, não é viável também pesquisar toda a população, eles tentam ao máximo fazer o estudo com todos, só que isso também não é possível. É o que eles fazem, eles pegam lá, selecionam um grupo máximo de pessoas, até mais do que na realização do estudo de pesquisa eleitoral, e usam das ferramentas de probabilidade para fazer ao máximo isso representar toda a população, né? Nesse caso brasileiro. Eu coloquei essa imagem aqui porque evidencia bem, né, o que eu estava falando sobre população e amostra. No caso, esse conjunto maior, a maior quantidade de pessoas, o círculo vermelho, né, a população. Então, a amostra é um subconjunto, né, da população com uma quantidade menor de pessoas, certo? Bom, e o que é variável? Variável seria o objeto de estudo, né?
Por exemplo, aqui, quando vai estudar as características de uma cidade, o número de habitantes, vou colocar aqui, o número de habitantes pode ser uma variável, certo? Se eu estou estudando as características de uma cidade, o número de habitantes dessa cidade pode ser uma variável, ou seja, é um objeto que eu possa vir a estudar. Outra variável é o volume de chuva em determinado período do ano nessa cidade. Também é outra variável que eu possa vir a estudar em uma prova, em uma possível pesquisa, um possível estudo. E outra variável também poderia ser a quantidade de ônibus para o transporte público nessa determinada cidade. Então, ou seja, a depender da característica da minha pesquisa, do meu estudo, eu posso ter N variáveis, certo? No exemplo aqui das características de uma cidade, eu tirei aqui, por exemplo, o número de habitantes, o volume de chuva em determinado período do ano e a quantidade de ônibus para o transporte público. Então, uma variável que está relacionada ao censo demográfico seria a quantidade de pessoas do sexo masculino, ou então a quantidade de pessoas do sexo feminino, a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, tudo isso é variável, ou seja, é o objeto de estudo, né? Até aqui alguma dúvida? Não, eu tô conseguindo compreender. Pronto, ó. Vocês já tiveram contato com essas definições antes? Eu não. Não? Certo. Deixa eu tirar o barulho do meu celular aqui. Bom, a aula vai ser um pouco mais rápida hoje, né? Até porque não tem muita gente participando aí. Acaba aqui sendo mais rápido. Bom, aí realizado o estudo, realizada a pesquisa, aí a gente parte para a representação. Porque como tem lá em cima, a estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números, em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados, analisá-los e, sendo possível, fazer as interpretações. Só que, para fazer as interpretações, a gente precisa representar esses dados. E os gráficos, eles ajudam bastante nessa parte aí da representação dos gráficos, para posteriori analisá-los, né? É tanto que quem já viu um censo demográfico vai ver muitos gráficos, tabelas, principalmente gráficos. Então vamos lá. A forma de representar os dados estatísticos também é muito importante, levando-se em consideração o tipo da pesquisa a ser feita. Existirá uma forma mais conveniente para representá-los. As formas mais comuns são os gráficos de linhas, o gráfico de barras, os histogramas e o gráfico de setores. A gente vai ver aqui alguns elementos, né, que são importantes e que são contidos nos gráficos, nas representações gráficas, que é o título, né? Ou seja, geralmente os gráficos, os histogramas, eles possuem títulos que vai dizer sobre o que está tratando aquele gráfico, aquele histograma. Vai ter também, em sua maioria, a fonte, né? Que é bem importante, principalmente em gráficos estatísticos.
colocar a fonte, porque é algo bem sério. Então, tudo tem que ter a sua origem. De onde é que veio esses dados? Ah, foi do censo demográfico do ano tal. Então vai ter a fonte lá, veio esses dados veio de tal lugar. É bem importante ter. Tem os números, né? Claro que esses números vai facilitar bem a interpretação, né, dos gráficos, dos dados. Aí esses números pode representar quantidades como tempo, né, mês, ano, trimestre, quantidade de objetos. Então, em sua maioria, os gráficos vão conter números e a legenda, né? Grande parte dos gráficos apresentam legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. E além, junto das legendas, também vem cores, né? Tem alguns gráficos que tem uns quadradinhos lá com as cores, essas cores. Essa cor representa tal coisa, essa outra cor representa essa outra coisa. E aí vai. Então está contido aqui nessa parte da legenda. Então, título, fonte, números e legenda são elementos importantes de um gráfico, né? Eles estão inclusos aí no gráfico. Ou pelo menos deveriam estar, né? Bom, aí, então, a depender do tipo de gráfico, cada um vai ter uma utilidade diferente. Ou pelo menos uma utilidade que facilite mais. Por exemplo, aqui o gráfico de colunas. O gráfico de colunas também pode ser conhecido como gráfico de barras. Quando é que eles são mais utilizados? Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. Comparar quantidades é, por exemplo, dizer, ó, vamos analisar aqui a venda de tais produtos durante 3 meses. Aí tem produto A, produto B e produto C. Aí o produto A teve tantas vendas nesse mês. O produto B teve tantos e o produto C teve tantos. Então isso se chama comparar quantidades, né? Quanto que eu vendi de cada produto em determinado mês. Então esse tipo de gráfico, que é o gráfico de barras, é bem utilizado para esse tipo de coisa, né? Comparar quantidades ou demonstrar valores pontuais de determinado período. E no caso tem um exemplo aqui embaixo que vocês vão ver que fala bem disso daqui, ó, demonstrar valores pontuais. Então, o gráfico de barras ou de colunas, eles podem ser colocados de duas maneiras. Na horizontal, no caso aqui, como vocês estão vendo, as barras estão deitadas, né, na horizontal. Então, pode ser assim, ou pode ser assim na vertical, quando as barras estão em pé, né, na vertical. Tem esses dois tipos de gráfico de barras. Que é esse gráfico aqui, ó, que tá o título, né, número de gols. Vamos supor que o número de gols em um determinado jogo. Aí vem aqui o nome abaixo tem o nome dos jogadores. Nessa barra aqui lateral, na vertical, aqui está o número de gols, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, o Amoroso, fez 3 gols nesse jogo. Esse Bebeto também fez 3. Esse Dodô fez 4 gols. Denilson fez 5 gols. Então, esse gráfico aqui está representando bem o que fala aqui, ó. Demonstrar valores pontuais de determinado período. Ou seja, é um valor pontual, né? 5, 4, 3. Ronaldo fez 2 gols. Então, o gráfico de barras pode vir nesses dois tipos, barras horizontais
ou verticais. Aí vem aqui o gráfico de linhas. Também pode ser conhecido como gráfico de segmento. Ele é usado para apresentar valores, né, sequências numéricas, em determinados espaços de tempo. Ou seja, ele é usado para mostrar a evolução ou diminuição de algum fenômeno. Aqui tem um exemplo de gráfico de linhas. Nesse exemplo aqui, ele está evidenciando aqui o consumo de energia nos últimos 7 meses de alguma residência, né? Aqui na lateral aqui tem o consumo, né, quilowatts-hora. E aqui na barra, no eixo horizontal, tem os meses, né? São 7 meses, de março até setembro. Aí ele está, no caso, representando a evolução do consumo de energia, né, nesse caso. Como tem aqui, ele serve para mostrar a evolução ou diminuição de um fenômeno. Se vocês pegarem a conta de luz de vocês, da Energisa, né, tem no lado esquerdo, se eu não me engano, em letras pequenas, tem essas informações, né, o consumo, eu não sei de quantos meses atrás, eu não sei se é 7 mesmo, mas eu sei que tem, que eu sou curioso e eu fico olhando a conta de luz daqui de casa. Eu sempre olho essa parte aí do consumo. Vocês podem até pegar e construir esse gráfico aqui, ó. Pega a conta de luz, a última conta de luz de vocês, da casa de vocês, e faz esse gráfico aqui, constrói esse gráfico. Aí no mês, vamos supor, no mês de março, o consumo aqui de minha casa foi esse, 80 kWh. Aí vamos lá, no mês de abril foi quanto? Foi 40. Aí marca aqui 40, né? Tem aqui a linha de 50, aí tá abaixo um pouquinho, 40. Aí liga esse ponto, uma linha, né? Na construção do gráfico é bem simples, vocês pegam, colocam o número aqui, né? Faz uma escala aqui, distribui aqui os meses na barra horizontal e na vertical faz uma escala aqui em kWh. Geralmente você vê qual é o consumo máximo e o mínimo, né, para poder fazer essa escala. Claro que se o máximo aqui, o máximo é 240, então na minha escala tem que ser um número, tem que ir até um número maior que 240, né? Nessa escala aqui está 300 kWh. Então vocês observam isso, qual é a maior e a menor, o maior e o menor consumo, para poder construir aqui a escala. Construída a escala, vocês vão e marcam os pontos. No mês de março foi tanto, no mês de abril foi tanto, aí marca os pontinhos, e depois é só ligar esses pontos. Aí está construído aqui o gráfico de linhas, né? Aí fica bem fácil ver a evolução ou a diminuição desse fenômeno. Bom dia, Ana. Eita, eu acho que a internet dela está um pouquinho lenta. Não entrou ainda. Cadê ela? Eu acho que a internet dela caiu. Eu aceitei, mas não apareceu ainda não. Bom, então até aqui alguma dúvida do gráfico de colunas e de linhas? Não. Pronto. Vocês já tinham observado na conta de luz de vocês essa informação? Não, nunca tinha prestado atenção, não.
Mas tem, se eu não estou enganado, tem. O consumo nos últimos meses. Vocês podem até construir esse gráfico aqui, ó. Com certeza, nesse período que vocês estão em casa, o consumo deve ter subido bastante. Faça a comparação antes da pandemia e depois para ver o consumo se aumentou ou diminuiu. Com certeza aumentou, né? Bom, aí vem o gráfico de pizza. Cadê a Ana? Não entrou, não. Eu aceitei, mas deixa eu ver aqui de novo se eu aceitei. Aceitei. Aceitei e ela caiu. Ah, entrou agora. Ana Camille. Bom dia, Ana. Bom dia. Foi que teve com a sua internet, que eu aceitei e demorou a entrar. Bom, Ana, eu dei início à aula, mas não se preocupa não que tá sendo gravada. Aí depois eu passo o link do YouTube com a aula lá no grupo. E aí você pode ver a parte que perdeu. Ah tá, acordou agora. Certo? Aí depois você vê lá a parte inicial. A aula de hoje não vai ser muito longa não. Preparei menos conteúdo para dividir em mais aulas. A gente tá vendo aqui os tipos de gráficos, mas dá para acompanhar aqui ainda. Aí agora é o gráfico de pizza, que também pode ser conhecido como gráfico de setores. Esse modelo é pizza porque é circular, né? É um gráfico circular. E ele é utilizado para reunir valores a partir de um todo. Ou seja, a gente vai usar ali os conceitos de proporcionalidade. Por isso que esse gráfico ele vem representando aqui porcentagens, né? A gente vai pegar, vamos lá, vamos supor que o nosso todo seja 1.000 pessoas, né? Então, 40% quer dizer 400 pessoas, né? 5% quer dizer 50 pessoas. Se a gente pegar um grupo de 100 pessoas, 40% é 40 pessoas. Nesse exemplo aqui tem a preferência por modalidade esportiva. Aí vamos supor, eu vou em uma determinada escola onde tem 1.000, não, 1.000 é muito, né? Vamos supor 500 alunos. Aí eu vou lá e pergunto qual é a sua preferência esportiva. Aí, eu gosto de futebol. O outro diz, eu gosto de vôlei. E aí a gente, depois que termina de entrevistar as 500 pessoas, a gente vai representar esses dados através do gráfico de pizza. Aí fica assim, a maioria, 40% prefere futebol, né? Sim, 30% prefere vôlei, 15% prefere basquete, 10% prefere natação. E esse daqui em amarelo, 5% são outras modalidades. No caso, tiro ao alvo, ciclismo, qualquer um outro. Aí geralmente, para ficar, geralmente não, mas sempre praticamente, né? A gente, sempre. A gente pega cada setor, né? E coloca de uma cor diferente, para ficar mais visível, né? A diferença. Só olhando assim, sem olhar os números, vamos supor que esses números aqui, 40%, 10%, estivessem ocultos. Só de olhar assim para o gráfico, dá para perceber que a quantidade de pessoas que preferem futebol, né, que é o verde,
é bem maior, né? Não tanto, mas dá para ver que é maior que o roxinho aqui, que é o vôlei, né, no caso. Aí, ou seja, se não tivessem esses números, dava para a gente ver que o número de pessoas que preferem futebol é maior do que os demais, né? A gente poderia até omitir aqui esse dado numérico aqui, esses dados numéricos, né? Poderia deixar só as cores e a legenda aqui ao lado. Então, vocês estão vendo a importância daqueles elementos do gráfico que eu citei acima. Nesse caso aqui, está sendo bem importante a legenda, né? Se não tivesse a legenda, a gente não iria saber do que se trata. Por exemplo, nesse caso é a legenda a partir de cores. A cor verde está representando esse esporte aqui. A cor vermelha está representando o basquete, que é esse outro esporte. Então, é bem importante ter a presença da legenda, principalmente nesse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de setores, né? Ou pizza, né? Gráfico pizza. Então, é bem importante seguir durante a construção de um gráfico, ou até mesmo a interpretação do gráfico, observar esses elementos aqui, o título, a fonte. A fonte não tanto, só mais se você quiser consultar mesmo, né? Ah, vou saber se é verdade isso aqui. Aí vai lá e procura na fonte, né? Se a gente quer saber se determinada coisa é verdade, aí a gente vai direto na fonte, né? Não fica procurando por terceiros. Informações de terceiro, tem que ir direto na fonte. Agora o título, os números que está presente ali naquele gráfico e a legenda é bastante importante, tanto para decifrar o gráfico, quanto na construção, né, para facilitar o entendimento do que vai ver aquele gráfico. Alguma dúvida sobre o gráfico pizza ou setores? Não. Bom, agora a gente vai ver aqui o histograma. O histograma, ele é uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos justapostos, ou seja, um coladinho ao outro. Por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas, só que o histograma ele não tem espaço entre as barras. Aqui um exemplo aqui de histograma. Você veja, ele parece muito com o gráfico de colunas, só que não vai ter espaços entre de uma barra para outra. A grande diferença é essa, do histograma para o gráfico de barras. Quando é que ele é muito usado? Ele é usado principalmente para dados estatísticos, certo? Sendo importante para indicar a distribuição de dados. Nesse exemplo aqui, esse gráfico não tem o título, mas aqui no eixo vertical dá para ver que ele representa o número de alunos, no caso 3, 6, 5, 4, está representando o número de alunos. E na barra, no eixo horizontal aqui, está representando o tempo de estudo em horas por dia, no caso. De 1 hora a 2 horas. Aqui de 2 até 3. Depois de 3 a 4 horas. De 4 a 5. Eu vou aproximar aqui para explicar um negócio para vocês. Vou aproximar esse gráfico aqui. Pronto. Vocês estão vendo... Opa. Deixa eu aceitar alguém aqui.
Sal. Então, vocês estão vendo aqui que tem como se fosse um T deitado, né? É como se fosse um T deitado. Essa parte que tem a parte do T aqui, que está na vertical, quer dizer que é fechado. É, por exemplo, nesse conjunto aqui, o 1 está dentro. Bom dia, Saulo. Bom dia. A aula está sendo gravada, tá? E depois você pode ver a parte que você perdeu. Então, nessa barrinha, quando o T está sem um lápis aqui, fica bem difícil mostrar. Então, tá vendo essa parte do T que tá a mãozinha em cima? Sim. A barra na vertical, né? Então, quando tá dessa forma, quer dizer que um tá dentro. É como se fosse assim, o conjunto aqui tá fechado, o intervalo, né, na verdade, conjunto não. O intervalo aqui tá fechado para um, ou seja, um tá dentro. Um faz parte desse intervalo. E quando aqui tá aberto, esse lado aqui, que eu tô com a mãozinha aqui do T, deitado, quer dizer que o 2 não entra no intervalo. Então aqui é como se fosse, eu não sei se vocês já viram a representação por colchete e parênteses, né? Que o colchete representa o intervalo fechado e o parêntese representa o intervalo aberto. Vocês já tiveram contato com isso? Já. É como se ele estivesse dizendo que 3 alunos estudaram durante 1 hora, no caso. De 1 a 2 horas por dia, no caso, né? 3 alunos estudam de 1 a 2 horas, só que o 2 não entra, entendeu? Vamos supor, essa primeira barra aqui está dizendo que 3 alunos dessa turma estuda de 1 a 1 hora e 59 minutos e 99 segundos. E 59 segundos. Entendeu? Porque eles não estudam 2 horas por dia. Estuda de 2 para baixo. De 2 horas para baixo por dia. Ou seja, eles podem estudar 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, 1 hora e 40 minutos por dia, 1 hora e 59 minutos e 59 segundos por dia, mas não 2 horas, entendeu? O 2 não entra, que no caso é intervalo aberto aqui para o 2. Queria ter como desenhar aqui. Mas tem, repare, viu? Eu vou desenhar aqui para vocês. No quadro ficaria bem fácil, mas aqui é complicado. Mas essa parte aqui eu quero explicar para vocês. Espera aí, viu? Pronto. Tá todo mundo vendo a tela branca aí, né? Ó, o que eu queria explicar é isso aqui. Não sei se vai ficar tão bonito. Mas vamos supor aqui que aqui é 1. E aqui é o 2. Que eu estou representando um intervalo aqui na reta real, certo? Aí aqui entre 1 e 2, a gente tem aqui quem? 1,5, né? No meio aqui, né? 1,5. Pronto.
Aí aqui tem outro número aqui, entre 1,5 e 2 tem outro número aqui. E aí é um intervalo de números, né, reais. Nesse caso, tempo seria então horas. Se eu fosse representar certinho, aqui seria 1 hora e 30 minutos, né? Que 1,5 em horas aqui seria 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Estão entendendo? Aí a representação lá tá assim, né? Ó, aí tem como se fosse um T deitado, né? E o 2 aqui, né? Tá assim, né? A representação. Poderia ser assim também, repara. 1, aqui, vírgula, 2. Aí aqui bota parênteses. Já viram isso? Não sei se eu estou indo longe demais, mas é porque eu uso muito isso aqui. Eu não sei se vocês já tiveram contato. Então, essa representação aqui está dizendo que nesse intervalo. Mas peraí, se vocês não viram isso, vocês viram isso aqui, ó. Bola fechada. Vamos supor que aqui é bola fechada. E aqui é bola aberta. Aqui, isso aqui vocês já viram, não já? Estudo de funções. Gráfico de uma função. Pronto, então vocês não estão lembrados. Aí Flávio me ajudando aí, tá vendo? Bola aberta, bola fechada, com certeza já viram. Então, tá vendo? Vocês não estão lembrados, vocês estão dormindo. Eu só me lembro do colchete, não me lembro desse tracinho aí, não. Desse aqui? Esse aqui, né? Isso aí eu não me lembro, não. Então, esse aqui a gente vê mais em estatística mesmo, entendeu? É por isso que eu quero falar a vocês, é a mesma coisa, só muda a representação. Tipo, ó, essa coisa aqui que eu tô circulando aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu tô circulando de vermelho? É a mesma coisa que isso, ó. Entendeu? Qual a diferença? É que essa representação da direita, a gente usa mais no histograma, dados estatísticos, entendeu? Já essa representação da esquerda, a gente usa mais nas outras coisas, quando está estudando funções, entendeu? E essa representação aqui na reta é a mais trivial possível, né? Que no caso, bola fechada quer dizer que 1 está dentro do intervalo. E o bola aberta quer dizer que o 2 não está dentro do intervalo. Aí, ou seja, a gente pode pegar aqui, repare, viu, em vermelho, a gente pode pegar todos esses valores aqui, ó, mas o 2 não pega, entendeu? A gente pode pegar o mais próximo possível do 2, mas o 2 não entra nesse intervalo. Estão entendendo agora? É isso que quer dizer essa representação aqui, ó, do T deitado. Quer dizer que 1 está dentro do intervalo, mas o 2 não está. Todos os valores compreendidos de 1 entre 2 está dentro do intervalo. Agora o 2 está fora. Porque no caso aqui quando não tem a barrinha vertical, quer dizer que o 2 está fora. O intervalo está aberto para o 2. É o bola aberta aqui. É o bola aberta da história. Entenderam agora, né? Eu acho melhor compartilhar minha tela toda, porque aí não precisa eu ficar parando a apresentação. Eu vou apresentar a tela inteira. Pronto, aqui fica mais rápido. Pronto, então é isso.
Então, aqui, ó, de 1 hora a 2 horas por dia estudam 3 alunos. 3 alunos estudam de 1 a 2 horas por dia. Aí, aqui agora, aí, 6 alunos estudam de 2 a 3 horas por dia. Aí, nessa segunda barra, o 2 entra, né? Porque aqui está fechado para o 2, o intervalo está fechado para o 2. Aí, se eu fosse desenhar aqui esse segundo exemplo, ficaria assim, bola fechada para o 2 e bola aberta para o 3. E todos os valores compreendidos entre 2 e 3 está dentro do intervalo. E se a gente conectar o primeiro ao segundo, e assim sucessivamente, vai ficar uma linha contínua, né? Onde todos os números vão estar dentro. Se a gente fosse interligar um ao outro, um intervalo ao outro. Cadê? Aqui, pronto. Então, essa segunda barra quer dizer que 6 alunos estudam de 2 a 3 horas por dia, só que o 3 não entra, né, no caso. Aí vamos supor, aqui tem 2 alunos que estudam exatamente 2 horas por dia. E um aluno estuda 2 horas e meia por dia. Entendeu por que a importância dessa representação? Porque ela vai representar mais esse caso de intervalos, né? No caso, não é valores exatos, são intervalos. Até porque se eu fosse perguntar para vocês quantas horas vocês estudam por dia, você não vai falar, eu estudo exatamente 1 hora por dia. Não, pode ser que estude um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas você vai basear mais ou menos no intervalo. Aí eu estudo de 1 a 2 horas por dia, ou então de 1 a 4 horas por dia. Estão entendendo? Mais ou menos como é assim, a importância da utilização do histograma, porque é para, nesse caso, de quando a pessoa não tem valores exatos, e sim intervalos. Eu, sei lá, eu estudo de 2 a 5 horas por dia, mais ou menos. Você não tem um valor, não sabe um valor exato, assim, de horas que você estuda por dia. Aí é por isso que se utiliza esse tipo de gráfico, o formato aqui de intervalos. E é por isso também que ele não tem espaço de uma barra para outra, né? Porque não tem como dar um pulo de 2 para 5 aqui, por exemplo. Porque aqui está representando um intervalo que vai de 1 até 7 horas, 59 minutos e 59 segundos. Entendeu? É um intervalo aqui. Ficaram com dúvida? Diga muitas. Eu creio que essa parte aqui do histograma é o que fica mais. É o que complicou mais um pouquinho, né? Para entender, né? Bom, eu preparei aqui, como eu tinha falado no início, 3 questões, né, do Enem. Aí tem do Enem 2010, do Enem 2012, que envolve a interpretação de gráficos. Eu vou colocar aqui para vocês essas questões. E a gente vai analisar. Eu peço. Tudo bem. Mas você ficou com alguma dúvida até essa parte do conteúdo? Que a gente vai começar aqui as questões. Ou você perdeu muito da parte do histograma? Pronto, tá certo. Então,
resolver junto aqui essas questões. Tem, eu creio que 3 alunos, Ana Camille, Ellen, Saulo, Isadora, 4 alunos. Se vocês puderem participar, para a gente ver aqui. Professor, repita, por favor. Sua fala está um pouco baixa. Tá baixo? Sim, Desde o início ou só agora? desde o início. Mas, O volume do seu celular tá baixo? Ou não? mas tá bom, não tem problema não. Não sei se é porque a câmera, porque o meu microfone é embutido na câmera. Aí eu não sei se é porque tá um pouquinho longe. Só que se eu colocar perto. A primeira aula tava boa, né? Naquela primeira aula síncrona que a gente fez. E agora tá melhor? Vou falar um pouquinho mais alto. Tá bom agora? Eu já vim para um lugar mais silencioso. Pronto. Pronto, então vamos lá. Eu vou ler a questão. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí vocês me falam. Não tenham medo de errar, não, viu? Pode falar o que vocês acham, o que pensaram para resolver, certo? O importante é participar. Vou aceitar aqui, tem uma pessoa pedindo para entrar. Eita. Gleiciano, bom dia, Gleiciano. Gleiciano, praticamente a gente praticamente não, eu acabei de dar aqui o conteúdo, mas a aula está sendo gravada, aí depois você pode ver o que foi dado no início, e agora é a parte de resolução de questões, certo? Bom, então vamos lá. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aqui ele dá o gráfico, certo? E pergunta: supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Aí pensem um pouco, olhem bem os dados do gráfico, todos os elementos, aqueles elementos que a gente diz que são importantes na interpretação do gráfico, e tentem resolver essa questão. Vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouco, e pode falar aí o que vocês acham que é, então se tiver dúvida, pergunte, certo? Mas o importante Pode é... pesquisar? Oi? Pode pesquisar? Pesquisar na internet? Sim. Não, né? Aí não seria, você não estaria pensando, né? Eu quero que vocês pensem assim, como é que resolve. Pesquisar não, no máximo usar a calculadora. Pode responder? Pode. A minha deu letra A, 24.500. Por quê? Eu fiz a multiplicação cruzada. 100% da
população, né? Vale a 250 mil. 9,8 vale a X. 100 vezes X, 100 X. 250 mil vezes 9,8, 2.450.000. 2 milhões. 2.450.000 dá, dividido por 100, dá Ah, 24.500. então você matou a charada da questão, não foi? Então você olhou para cá, vamos supor, você olhou para o título, aí viu essa palavrinha, taxa, que representa, quer dizer o quê? Porcentagem, vamos supor, né? Então Pior que eu aqui o não que tinha nem visto isso aí. não tinha. Então você já imaginou que esses números aqui tá representando aqui porcentagens. Sim. Você já bolou essa ideia aí, né? Então, essa palavra está dizendo, vamos lá, taxa de desemprego nas regiões metropolitanas no mês de março de 2010. 13,1. Como aqui é taxa, então está dizendo aqui 13,1% da população, né? É a taxa de desemprego. Em São Paulo, em Salvador, 19,9%, Recife, 19,3%, Porto Alegre, 9%. A questão está falando aqui sobre Porto Alegre, né? Que é o Porto Alegre. Aí a gente vê que a taxa de desemprego em Porto Alegre foi de 9,8%, né? E a população total pesquisada, né? Foi de 250 mil. 250 mil. Aí é fazer o que você fez mesmo, né? Deixa eu passar aqui para a resolução. Então, como está explicado aqui, ó, a taxa de desemprego em março de 2010 na região metropolitana de Porto Alegre, segundo o gráfico, foi de 9,8%. Aí aqui, como é dado na questão, eu coloquei até em vermelho. Aí. Como é dado na questão, o total de pesquisas nesse mesmo período, nessa região, equivale a 250 mil, né? 250 mil pessoas pesquisadas, foi o total. Aí isso é a gente pegar e tirar 9,8% desse total aqui. Aí é que faz aquela continha que você disse, né? 9, para escrever aqui é osso. 9,8% de, né? Esse de quer dizer vezes o total, né? 250 mil. Eita, meu Deus. Pronto. Fazendo essa continha aí, a gente vai tirar 24.500, né? Isso quer dizer o quê? 9,8% do total. 9,8% de 250 mil. Dá 24.500. Foi o que você fez, né? Alguém está com dúvida? Tem alguém com dúvida aqui nessa questão? Será que caiu todo mundo? Alguém aí? Tá estranho. Alguém tá ouvindo? Ah, eu fiquei com medo agora.
Pronto, então, alguém ficou com dúvida aqui nessa questão? Deu para entender, não foi? Vocês entenderam por que eu circulei aqui a palavrinha taxas? Porque não está Entendi pela forma que Ellen explicou. a mesma coisa, né? Assim, muda um pouquinho, né? Mas no final a essência da questão é essa. Então, eu circulei aqui a palavrinha taxas, por quê? Porque não está bem explícito o que se trata de porcentagem, né? Por isso que eu circulei aqui a palavrinha taxas. E coloquei aqui em vermelho essa informação aqui, que o total de pesquisados em Porto Alegre equivale a 250 mil, porque sem esse total, não tinha como fazer essa continha aqui, né? Aí, ou seja, eu destaquei as partes principais, né, para a resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando for analisar um gráfico é circular ou então marcar as informações principais, entenderam? Aí você pegou a questão, você vai lá e, o que ele quer? Ele quer isso. Quais são os dados que ele dá? Esse. Vocês vão lá e marcam, para facilitar bastante, principalmente na resolução de questões do Enem, né? Que tem que ser rapidinho, né? Cerca de 3 minutos por questão. Aí vocês têm que ir lá para marcar as informações, fazer as continhas. Geralmente usa muito regra de 3, né? Como. Quem foi que fez mesmo? Isadora, não foi? Não. Como a colega fez, aí, Ellen, pronto. Como a Ellen fez, ela fez regra de 3. Geralmente, Enem é muito isso mesmo, regra de 3 simples. Basta circular as informações e resolver. Bom, aí tem essa segunda questão aí, ó. Essa daqui é mais no olho. Vocês podem prestar atenção, que é mais o olhar matemático mesmo. Mas não precisa não ser nem matemático, né? Basta interpretar, é mais interpretação. Interpretar e olhar bem o desenho, a figura, o gráfico, né? Esse gráfico aqui é o gráfico de... Alguém lembra? Qual é o nome desse gráfico? Linhas? Isso, exatamente. E ele serve para mostrar a evolução ou diminuição de um fenômeno, não é isso? Nesse caso aqui, qual é o fenômeno? Bora ver? Olha lá, a figura a seguir, essa questão é do Enem 2012, tá? A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, né? Tipo, vamos supor, setor de atendimento para Claro. Você liga lá para Claro, vai ter lá um problema, você dá o problema e eles têm que resolver, né? Então, esse gráfico está representando o total de né, o total de reclamações recebidas e o total de problemas solucionados. O gráfico de linha tracejada, né, no caso esse daqui, o cinza mais claro, né, que é os tracinhos tracejado, ele informa o que? O número de reclamações recebidas, né? E o de linha contínua, né, no caso aqui o preto, né, o de linha preta, que é contínua, não tem cortes, ele representa o total de reclamações resolvidas. Aí aqui tem uma informação que não quer dizer nada, né, as reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. E aqui vem a pergunta. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana. Então, ele quer saber os dias da semana em que o nível de eficiência, aliás, pode ser considerado muito bom. Ou seja, o que é muito bom para ele? Os dias em que o número de reclamações resolvidas excede, ou seja, ultrapassa o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir
baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas definições do gráfico, nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Então, quais são os dias em que o nível de eficiência é muito bom? Ou seja, quais são os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o que excede e ultrapassa? Passa, vai além. Entendeu? Vamos pegar o dicionário, a Aurélia, e ver o que significa a palavra excede. Então, aqui é mais interpretação mesmo. Quer dizer que ultrapassa, que vai além. Então, quais são os dias da semana em que o número de reclamações resolvidas passa do número de reclamações recebidas? Olhem para o gráfico e me respondam. Lembrando que, no início da questão, a gente viu que a linha contínua, que é a linha preta, né, representa o número de reclamações resolvidas. E a linha tracejada representa o número de reclamações recebidas. Então, é bater o olho e responder. Alguém já sabe? Valendo uma dose da vacina do Butantan. Letra B. Letra B. Pronto, então, Ellen, né? Isso. Vai ser a primeira vacinada aqui em Malhador, viu? Amém. Tá com medo, não? Não, tá de boa virar jacaré e tá imunizada. Gente, não entendi agora. É, o presidente disse que tem medo de virar jacaré com a vacina. Ah, dessa eu não sabia ainda, não. É nova essa pra mim. Então eu não vou tomar, não. Não, mas tem que tomar, né? É importante, né? Então, Ellen, vou nem perguntar qual método você usou. Foi o olho, né? Você olhou aqui para o gráfico, aí vamos lá. Aqui é um gráfico de linhas, representa a evolução ou diminuição de um fenômeno, certo? Aí, então, se aqui tem abaixo é os dias da semana, aqui na linha vertical representa o número de atendimentos, né, problemas recebidos, né, ou então resolvidos. A linha tracejada representa as reclamações, né, recebidas, e a linha contínua representa as reclamações resolvidas, certo? Aqui na quinta-feira, dá para ver claramente que o número de reclamações recebidas é maior que o número de reclamações resolvidas. Então, nesse dia aqui, não foi bom, né? A eficiência dos atendentes não foram boa. Na sexta-feira, pior ainda, né? Dá para ver bem claro que o número de reclamações recebidas é bem maior que o número de reclamações resolvidas, né? No sábado e do domingo, tá uma linha acima da outra. Por quê? Porque sábado e domingo, provavelmente eles não trabalham, então não receberam nem resolveram nada, né? Nem receberam reclamação, nem resolveram. Aí aqui tá no zero. Os pontinhos até parece, os pontinhos da linha preta parece estar acima. Só que a linha, dá para ver que a linha está uma em cima da outra. Aí, se aproximar aqui, vocês vão ver que está uma linha em cima da outra. Então, aqui é zero. Se anulam, né? Então, ou seja, o número de reclamações resolvidas, problemas resolvidos, não está passando do número de reclamações recebidas. Na segunda-feira, a mesma coisa. O número de reclamações recebidas é maior que o número de reclamações resolvidas. Mas aí a gente vê que de segunda para terça, aí aqui exatamente na terça, é que o número de reclamações resolvidas vai ultrapassar o número de reclamações recebidas. Isso permanece até a quarta-feira, né? Por isso que na terça e na quarta foi o dia em que os atendentes tiveram maior desempenho. Aí, para resolver essa questão, primeiro eu peguei e destaquei, né, as informações
relevantes, né, principais, chave para resolver o problema, né? Em vermelho está aqui o número de reclamações recebidas, em verde o número de reclamações resolvidas. Isso quer dizer, aqui está dizendo, né, que o de linha transejada informa o número de reclamações recebidas e o linha contínua o número de reclamações resolvidas. Ele quer saber os dias em que os números de reclamações resolvidas excedem o número de reclamações recebidas. Eu tinha... Ah, não. Pronto, aí basta bater o olho aqui, né, e ver que quais são os dias em que isso acontece. Na terça, na quarta. Entenderam? É bem simples essa, né? Mais simples até que a primeira. Então, tem muitas questões no Enem que é negócio de interpretar e bater o olho. Nesse caso aqui, o que poderia dificultar? Se a pessoa não soubesse o que significa a palavra excede, né? Aí fica bem complicado. O que é isso? Mas é bem difícil a pessoa não saber o que significa isso, né? Quer dizer, ultrapassa, vai além, passa. É a única coisa que poderia aqui dificultar nessa questão, né? E não olhar para o gráfico, porque olhando para o gráfico fica bem claro isso. Então, bora aqui para nossa terceira e última questão aqui proposta. Também do Enem 2012. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público, né, o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. Novamente, esse gráfico aqui é de quê? Linhas. De linhas, né, que mostra a evolução ou a diminuição de um fenômeno. Aí, de acordo com esse gráfico aqui, os meses em que ocorreram, respectivamente, grifar aqui, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, e aí, o que vocês acham? Outra questão que é só bater o olho e responder. Apesar de não ter números aqui e tal, né, no eixo vertical não tem números, mas o gráfico por si já responde. Trata-se da evolução ou diminuição de um fenômeno, né? Embaixo ele já diz que se trata dos meses do ano. Então, aqui é o valor, né? Junho e agosto. Oi? Letra E. Letra E. Exato, né? Esse mês aqui, né? Junho e agosto. Porque ele quer saber respectivamente, ou seja, primeiro ele quer saber qual é o mês, qual é o maior, o mês que representa a maior venda, né, em reais, né? E depois qual é o mês que representa a menor, né? Por isso que é respectivamente, maior e menor. Então, se vocês olharem aqui, bater o olho e ver, o mês que está representando a maior venda é o mês de junho, né? É o que passa aqui de todos. E o que representa a menor é o que está abaixo de todos, que é o mês de agosto. Para essa questão, fica simples se vocês passarem linhas horizontais, né? Tipo assim, ó. Você passa aqui linhas na horizontal, compreendendo o maior ponto e o ponto de máximo e o de mínimo, vamos supor, né? Aqui dessa linha aqui, né? O ponto máximo e o ponto mínimo, né? Você passa aqui as linhas horizontais e vê que todos os outros pontos estão dentro desse intervalo, né? Então, os maiores são aqueles que estão na fronteira, são os extremos aqui, né? Então, é o mês de junho, representa a maior venda, né, em reais, e o mês de agosto representa a menor. Então, é isso aqui, ó, maior e menor, né? Letra E. Mês de junho e mês de agosto. Bem fácil essa questão também, né?
Alguém tem dúvidas? Sem dúvidas, né? Eu acho que eu vou aproveitar. Deixa eu ver que horas são. 9:02. Eu vou aproveitar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Todo mundo conhece esse programa aqui, o PowerPoint, né? Usado para criar apresentações, slide e tal. Ele tem uma ferramenta que permite a construção de gráficos. Todos esses gráficos que a gente viu aqui é possível ser construído por esse programa, PowerPoint. Vocês vêm aqui em inserir. Está vendo aqui gráficos, gráfico. Aí você seleciona aqui. E aí vocês vejam aqui, ó, que tem, ó, tem todos aqueles gráficos que a gente viu, né? Aqui colunas. Tem o de linhas. Tem o pizza. Tem o de barras laterais, horizontais, né? Aqui tem colunas verticais ou barras verticais. Aqui, ó, na horizontal. Tem alguns outros que está relacionado a medidas de tendência de dispersão, aliás, né? No caso, esse aqui é dispersão, só que vocês não vê aqui agora. Tem aqui o histograma, tá vendo? Tem o histograma. Vamos supor aqui, vamos construir eu vou construir aqui um gráfico para vocês verem. Vou pegar aqui o de colunas. Eu dou um OK aqui. Pronto. Aí ele abre aqui essa parte, essa janela aqui do Excel. Excel vocês conhecem também? Aí é nessa janela aqui do Excel que vocês vão colocar os dados, né? Os dados. No caso, vamos supor aqui, esse daqui 4,3 é esse azul aqui, ó. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa para fazer, né? A idade. Ellen, qual é a tua idade? 15. 15. Eu vou apagar esses outros. Deixa eu ver outra pessoa aí. Fazer aqui só com 3 pessoas. Outro aluno aí, diga a idade, por favor. 16. Quem foi que falou? Gleiciane. Opa. É assim que se escreve? Sim, E Ellen com 2 L, né? isso. Outro aluno, diga a idade, por favor. Saulo? 17. Quem é que falou? Ana Camila. Ana. Pronto, então eu construí aqui
um gráfico de colunas verticais, está representando aqui a idade de vocês, né? Valores exatos. Meu computador está lento. Alunos, é o gráfico de alunos, X idade. Alunos por idade. Deixa eu apresentar agora. Pronto, aí, ó. Tem aqui o título, os números, a legenda, né? E aqui vem a Ellen, que seria anos, né? Os anos. E aqui os alunos, né? Na horizontal os alunos, na vertical a idade. A Ellen, 15 anos. Pelo gráfico dá para ver, a Ellen tem 15 anos. Gleciano tem 16 anos. E a Ana tem 17. Dá para comparar quem é o aluno mais velho, o aluno mais novo, no caso aqui a Ana. Visivelmente dá para ver, né, que a Ana tem a maior idade, né, dos três que falaram. A Gleciana é a intermediária e a Ellen é a caçula, né? A caçula dessa nossa aula aqui online. Com 15 anos. Dá para construir outros gráficos também. Então, é uma ferramenta bem interessante, né? No caso, se vocês fossem fazer um trabalho de matemática, não só de matemática, qualquer outro trabalho que precisa colocar dados, para usar essa ferramenta aqui do PowerPoint, um gráfico de linhas aqui, ó. É o mesmo esquema, vocês vão colocando aqui os valores. 15. 16. 17. Acho que bugou aqui. Sumiu a linha. Chama o computador, tá lento. Bom, aí vocês entenderam, né, como é que faz aqui a construção dos gráficos pelo PowerPoint, né? Se tivesse mais alunos, a gente poderia brincar aqui. É porque tem poucos alunos, não dá nem pra... Eu ia perguntar qual o time preferido de vocês, por exemplo. Aí um diz Flamengo. E a gente ia fazendo aqui o gráfico de pizza para ver. Entenderam? Deixa eu botar aqui. Com certeza, a maioria aqui torce pro Flamengo. Corinthians é a minoria aqui, né? Flamengo e Corinthians, só tem esses dois times. O Flamengo aí tá ganhando, né? Aí vem o corintiano, vai brigar comigo aqui daqui a pouco, repara, né? Tem algum corintiano aí? Flávio é o quê? Flamenguista? Eita, o Palmeiras nem entrou nessa minha pesquisa. Ai, desculpa aí, Flávio. Só tem Flamengo e Corinthians. Tá, puxa.
Tem algum flamenguista além de mim? Pelo amor de Deus, não é possível que não tem outro flamenguista aqui, né? Mais algum rubro-negro? Tá fora de moda, tá não, Flávio? O último jogo foi um erro. Foi um acidente. Bom, pessoal, então eu vou... Olha, Ana Camille. Gleiciane não é nenhum. Eu acho que é porque ela não gosta de futebol, né? Eita, ele também, aí complica. Saulo, pelo amor de Deus. Saulo não tá nem aqui, eu acho. Tá não, eita. Saulo não tá. Então é só eu e Flávio mesmo. Essa história aqui de futebol. Então, pessoal, alguém tem dúvida aí sobre alguma coisa, qualquer coisa? Se fosse para escolher, prefiro Corinthians. Aí eu pergunto, Ellen, qual método você usou para decidir isso? O Saulo só assiste 2 minutos de aula mesmo. Flamengo é paia. É melhor parar a gravação, né? Senão depois liga, né? Essa aula aqui, né?